Hoje nós estamos na terceira parte dessa ministração, o tempo está próximo. Esse tema é gostoso demais e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Depois vamos ler 1 Pedro 4, 7 e depois sim nós vamos entrar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 18. Então vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Diga comigo, o tempo está próximo. Aleluia, tomara que seja hoje. 1 Pedro então 4, 7 diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Aleluia. Agora vamos ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Depois nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus esclareça com profundidade a palavra dele sobre tua vida. Ele venha nos revelar nesta noite a palavra por trás da palavra. Aleluia. Essa é uma questão fiel e justa. Palavra por trás da palavra. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros ou 7 castiçais de ouro. Algumas versões falam 7 castiçais. E no meio dos candeeiros ou castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu vi glória! Glória! Senhor, muito obrigado pela sua palavra nesta noite, que vem de encontro às nossas necessidades, Pai, e eu creio que essa palavra trará um despertamento, um avivamento, uma mudança de caráter, de personalidade, de jeito de levar a vida, de te adorar, de te bendizer, de estar na tua presença, culto após culto, Pai, para a glorificação do teu nome, porque eu creio, Senhor, que tu tem o poder para agir através da revelação da tua palavra, mediante a ação do teu Santo Espírito, sobre cada vida que aqui está no templo e cada vida que está pelo canal Renascer nesta noite, para a glória do teu nome. Então nós te convidamos, Senhor, sinta-se à vontade ao teu povo e à tua igreja, que nós colocamos nas tuas mãos, para que tu trate com cada um como merece ser tratado por ti nessa noite, para a glória do teu nome. Pai, sinta-se à vontade e age, Senhor, da sua maneira, do seu querer, do seu efetuar, do seu realizar, para a glória do teu nome. Pois nós assim oramos e crendo, nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória. Queridos, a palavra começa nos mostrando que a igreja estava enfrentando uma severa perseguição. Quase todos os crentes estavam sofrendo socialmente, politicamente, economicamente,
por causa de uma perseguição que havia sido estendida por todo o Império Romano. E aí nós observamos que alguns crentes já haviam sido executados simplesmente por causa da sua fé em Cristo. Talvez a nossa fé como cristão não venhamos enfrentar essa perseguição que eles enfrentaram, né? Ou até mesmo a morte. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que nós agora gozamos de uma liberdade, de uma total liberdade, e nessa liberdade somente alguns têm coragem de compartilhar a palavra do Senhor com seus semelhantes. Se hesitarmos em fazê-lo em tempo de tranquilidade, como é uma pergunta que o Senhor manda te dizer, como nós agiremos durante os momentos de perseguição? Se no momento de tranquilidade você não está conseguindo compartilhar o Evangelho, imagine quando vier a perseguição sobre a igreja, severamente. Ah, mas isso vai acontecer no Brasil? Não, nossa, não. O Brasil é muito bom. Mas se você observar bem, as coisas estão mudando muito rapidamente. E o Senhor mandou compartilhar com você sobre essas 7 igrejas. Mas hoje, Ele me permitiu falar somente de 3 igrejas: Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Eu vou mostrar para você o significado dessas 3 igrejas, por que o Senhor se referiu a elas também. E todas elas ficavam na Ásia, na região hoje que foi atingida por um terremoto chamada Turquia. Eu queria que muitos crentes hoje pudessem ir na Turquia, dar uma passeada por lá. Talvez voltasse mais crentes em Cristo. Porque hoje as pessoas estão valorizando coisas que não é para ser valorizado. Você deve valorizar um abraço, você deve valorizar um cafuné, um ósculo santo, beijo na face, né? O tratar bem ao próximo. Você deve valorizar um abraço em quem convive com você dentro da sua casa, ou um amigo ou amiga sua. Você já viu uma brincadeira que eles fazem? Estou aqui para te dar um abraço. Ou botam assim, abraço de graça. O que tem de pessoas carentes, você não tem ideia, de um abraço. Um abraço, somente um abraço. Muita gente. As pessoas ficam felizes em receber um abraço. E tem gente que acha que compra outra com dinheiro. Dinheiro não compra ninguém. Pelo contrário, fere. Dependendo, vai até ferir. É melhor você dar um abraço. É melhor você pedir perdão. É melhor você dar um parabéns do que você dar até um presente. Às vezes as pessoas estão esperando somente, sabe o quê? Um abraço. E uma declaração de amor. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Eu te amo, minha esposa. Eu te amo, meu esposo. E assim funciona. E às vezes a pessoa fica preocupada com o presente. E a outra não está nem aí para presente. Ela só queria um abraço. Ou somente ser ouvida, sem crítica, sem zombaria, sem condenação, só ser ouvido. Só isso resolveria o problema de muita gente. Você sabia que tem pessoas que entram no gabinete, só em elas serem ouvidas, elas saem curadas. Eu falo, gente, mas eu não falei nada. A pessoa sai toda feliz. Nossa, caramba! Eu falei, Jesus, eu não falei nada. Eu só olhei no final. Mas é porque a pessoa só estava precisando ser ouvida. E como entender isso? Aí que o Senhor vem, Ele usa a palavra dele para nos mostrar como Ele conhecia e como Ele te conhece no íntimo. Como Ele conhecia cada pastor de cada igreja, que Ele chama de anjo, como Ele conhecia a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e as demais no íntimo.
Ele usa o seu servo João para falar de lugares, de pessoas, para falar de coisas que estavam acontecendo, para que houvesse um despertamento na vida do povo. E aí, nós vemos que João começa a descrever que os 7 castiçais de ouro, ele mostra que representam as 7 igrejas da Ásia. E Jesus estava entre elas, como Jesus está hoje entre as igrejas na face da terra. Você vê isso? Entre as igrejas evangélicas, ele está no meio. E uma coisa que nos chama a atenção, que Jesus sempre vai proteger, através do seu Santo Espírito, ele sempre vai proteger as suas igrejas, com abrangente amor, com conforto, porque através do Espírito Santo, ele mostra que atualmente ele está entre as igrejas. E nós observamos também, irmãos, que qualquer perseguição que se levantar contra a igreja, Jesus, através do seu profundo amor e compaixão, quando essa estiver perturbada por conflitos ou disputas internas, ele vai ao encontro da igreja, revelar o porquê disso. Por que das disputas? Por que das afrontas? Por que da perturbação? Ele vai mostrando e vai revelando o que os anjos das igrejas, os pastores, devem fazer. E quando não fazem, pagam um preço alto. Por isso que ele nos chama a atenção, né? Porque essa palavra serve para você, mas primeiro serve para mim, como ministro da igreja. Você crê nisso? Diga glória a Deus. É uma realidade. E aí, nós vemos que nessa passagem, lá no versículo 13, 14, nós vemos que Jesus aparece como um poderoso homem. E aí nós vemos que os cabelos brancos indicam sua sabedoria, da sua natureza divina, e os olhos como chama de fogo simbolizam o castigo de todo pecado. O cinto de ouro que circunda o seu peito revela que ele é o sumo sacerdote que vai à presença do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, para obter perdão dos pecados para aqueles que nele creem. Mas aí vem também, João mostra a espada. No versículo 16 ele mostra que a espada na boca de Jesus simboliza o poder e a força da sua mensagem. Ou seja, suas palavras de julgamento são afiadas como espada. E o Senhor te dá uma recomendação nessa noite. Se você está enfrentando problemas difíceis, ele mandou te lembrar que o poder colocado à disposição de João e da igreja primitiva também está à sua disposição. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O mesmo poder. No capítulo 1, no versículo 20, nós vemos que Jesus ele esclarece quanto ao mistério das 7 estrelas vistas na sua mão direita e os 7 candeeiros, 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, ou seja, os pastores. E os 7 candeeiros, 7 castiçais, são as 7 igrejas. E aí, quando você começa a discorrer o estudo da palavra sobre esse assunto, a gente começa a perceber como Jesus se importa e se preocupa com a igreja. E a igreja é eu e você. Mas ele também trata da igreja como um todo, como um povo que congrega e adora ele no lugar. Ele também trata num todo. Mas aqui ele nos chama a atenção porque ele mostra o quanto ele se importa com você e comigo, como sua igreja. Você crê que ele se importa com você? Ele vai assim: pastor, eu estou passando uma prova, e daí? Prova é para a gente mesmo, não é para a árvore, não é para o gesso, é para a gente, porque ele disse que nós temos aflições, então é para a gente mesmo. Está escrito, se está escrito, está valendo. Eu vou falar assim: vai o que está escrito? Então está escrito, está valendo o negócio. O problema é como você vai enfrentar as situações adversas que vão aparecer diante da sua vida nessa terra, porque você só está vivendo um momento aqui, um instante. A nossa vida é um momento. Nós não vivemos aqui nessa terra para a eternidade é com ele na glória, mas aqui é um momento de treinamento,
momento de lapidação, momento de purificação, momento de santificação, momento de escola, de aprendizagem, tudo aqui nesse período de vida. Ele me deu e te deu. E aí depende de como você está levando a sua vida, para você alcançar o que Ele quer que você alcance como igreja. Então, vem uma pergunta que Ele manda te fazer nessa noite. Será que Deus se preocupa com a igreja que você pertence, sim ou não? Sim ou não, a igreja? Se importa, se preocupa. Muito. Se você tiver a tentação de duvidar, Ele manda você observar atentamente as 7 cartas direcionadas às igrejas. Porque o Senhor do Universo, Ele conhecia precisamente cada uma das igrejas e sua exata situação. Você veja que em cada carta Jesus ordenou a João que escrevesse de pessoas, de lugares, de acontecimentos específicos. Aí ele vem e elogia os crentes pelo seu sucesso, lhe diz que devem corrigir os seus erros, ele diz como. E Jesus também ele se preocupa com cada uma dessas igrejas, e Ele também se preocupa com aquela da qual você faz parte. Ele se importa com essa igreja aqui. O Senhor deseja que a sua igreja alcance todo o seu potencial. E a igreja ou o grupo que você faz parte de crentes, com a qual você adora e serve a Ele, ao Senhor dos Senhores, é um instrumento do Senhor para transformar vidas neste mundo. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então o Senhor nos recomenda a tratar com seriedade a sua igreja, porque assim Ele o faz. E aí a gente observa que o Senhor, Ele quando olha para a igreja de Éfeso, Ele vê uma igreja em perseguição. Ele vê uma igreja também que não aceita homens e mulheres erradas no meio da igreja. Ele mostra que Éfeso é uma igreja autêntica e apostólica. Então nós vemos, irmãos, que Ele se importa com as nossas vidas. Ele se importa com a maneira como você se comporta dentro e fora da igreja. Porque você é igreja aqui e você é igreja lá fora. Então o seu testemunho fala muito alto. E a gente observa que a igreja de Éfeso enfrentava muitos problemas no mundo antigo. E ele mandou que eu dissesse para você alguns problemas que eles enfrentavam de cara. Lá tinha, na cidade onde a igreja ficava, um templo da deusa chamada Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e o orgulho dos efésios. E tinha também lá uma agenda, ou melhor, uma lenda de uma estátua de Júpiter que caíra do céu. Vamos arranjar assim, o negócio é uma lenda. E lá em Atos 19, 35, a gente vê que o escrivão, diz assim o texto: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Então você já viu que a idolatria ali era tremenda. Aí eu assim, mas como pode? Porque, queridos, era a região e a igreja estava ali inserida, no meio de sérios problemas. E aí a gente observa, estudando a palavra, que por ela ser uma igreja autêntica, ela ensinava a doutrina verdadeira. A igreja de Éfeso era uma igreja de muito trabalho e esforço, tinha paciência e perseverança, pôs à prova os maus crentes, sofreu, mas não se cansou, não permitiu que os maus
ficasse na comunhão da igreja. E a gente observa que tinha uma postura. Ninguém estava ali para ser complacente com o erro, mas estavam ali para serem verdadeiras testemunhas de Cristo. E aí fica um alerta para mim e para você. Qual tem sido a sua postura diante da mazela do pecado que vem tentando influenciar muita gente na terra hoje? E uma coisa que nos chamou a atenção, que o Senhor disse que eu deveria passar para você nessa noite, é uma questão assim, muito simplória, que Ele mandou que eu compartilhasse com você, e Ele mandou que eu anotasse aqui para que você ficasse atento nesses últimos dias na terra. Veja bem, a gente observa que durante todo o período ali da igreja de Éfeso, o que aconteceu ali foi que eles estavam enfrentando tempos de muito pecado. Ainda teve um grupinho lá que queria levar o povo para a idolatria, que nem Balaão fez. Os nicolaítas. E na realidade, os nicolaítas falam que os bailarins eram o mesmo, parecia ser a mesma seita. O mesmo grupo, mas dividido em dois, que queriam levar o povo para a prática da pornografia, sexo, o pecado da sexologia no meio do povo, uma coisa assim devastadora. Porém, existiam aqueles que se posicionavam. E hoje, a gente observa, por isso que o Senhor mandou que eu comentasse contigo, para que você tome todo o cuidado e fique na vigilância. Tornou-se popular, entre aspas, ter a mente aberta. É uma jogada do inferno que ele está jogando com você hoje, em relação a muitos tipos de erros e pecados, que são chamados hoje de escolha pessoal, ou estilo de vida alternativo. Deus não se deixa enganar por essas invenções humanas, que são um linguajar atualíssimo para envolver as pessoas, para que elas não se percebam sendo envolvidas em algo que desagrada completamente e que Deus reprova. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O nosso Deus não muda, Ele é o mesmo. Você crê nisso? Ele não manda eu destratar o outro porque anda com a vida errada, Ele manda eu amar. Porém, Ele não manda eu concordar com o erro do outro. Se ele quer levar a vida errada, ele vai levar. Eu posso até amá-lo, mas isso não me leva a viver o que ele está vivendo, porque senão Deus vai me reprovar. E quer ver uma coisa? Eu te dar um alerta que o Senhor mandou dar para toda a igreja. O nosso testemunho é um só, verdadeiro, de levar uma vida correta com o nosso Deus. Se você, como crente, levar a vida errada para agradar terceiros, os terceiros, os quartos e os quintos vão jogar no teu rosto que você não presta para ser cristão. Estou mentindo? Estou mentindo, igreja? Claro que não. Eles estão doidos que você faça o que eles estão fazendo, para eles jogarem no seu rosto que você não serve para ser crente em Cristo. É isso que está rolando. Então eu prefiro ficar com a minha vida com Deus, porque na realidade o meu testemunho verdadeiramente importa. A minha aprovação, ela importa, sabe para quem? Sabe quem que me importa ser aprovado? Por quem? Pelo Altíssimo e Poderoso. Não pelo mundo, não pelas pessoas que andam à minha volta. Eu dou bom testemunho porque eu sou servo de Deus, não porque eu sou pastor, não. Eu tenho que dar bom testemunho não porque eu tenho um cargo eclesiástico, mas porque eu sou fiel a Cristo. Aí está valendo o meu testemunho. Amém ou não amém? Então vai tu e faz o mesmo. Eu não tenho que dar bom testemunho porque eu sou diácono, sou presbítero, sou pastor, não. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu tenho que ser um referencial de vida correta com Deus, viu? Respeitando as leis do país, respeitando as autoridades e não fazendo bagunça.
mas respeitando os meus limites e respeitando o limite do outro. Porque aonde começa o direito do outro, termina o meu. E onde começa o meu direito, termina o do outro. Então, se viver, cada um respeitando o direito do outro, tudo irá bem. Mas a gente sabe que na sociedade não está rolando isso. Tem gente querendo se suplantar sobre o direito do próximo. Isso aí está dando um problema terrível na terra. E aí a gente observa que o nosso Deus, Ele nos alerta que quando a igreja começa a tolerar o pecado no meio dela, ela começa a perder a visão do valor do perdão sobre sua vida. Ela começa a achar que não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu fazer isso. Não tem nada a ver. Esse negócio de não tem nada a ver está levando muita gente para o inferno. Mas quem sou eu para dizer que alguém vai para o inferno? Não sou nada. Não passo de pó e cinza. Quem é que vai entrar nesse método de julgamento? É ele. Quem? O Altíssimo. Não me compete julgar o próximo, mas ensiná-lo uma vida correta. Compartilhar ele da verdade. Se ele vai aceitar ou não, aí é com ele. Eu anuncio, porque o meu papel é anunciar o Evangelho que cura, salva e proporciona a vida eterna. Esse é o meu papel como igreja. Agora, se a pessoa vai ou não aceitar, é problema do raciocínio de cada um, porque ele nos fez seres pensantes. Por isso que eu gosto de pensar. Pensar não sai fumacinha da cabeça, nem dói a cabeça, mas pensar sobre as coisas da vida, coisas boas da vida, nossa, como faz bem para a sua alma. Nossa, muito bom pensar em coisas boas, coisas que te enobrecem, que te levam para cima, que te dão uma estabilidade nos seus sentimentos e te motiva a avançar e não a regredir. Por isso que ele também nos mostra a igreja de Esmirna, que significa Mirna em latim, igreja perseguida e atribulada. Ou seja, cada igreja tinha uma história. Eles falam assim, que isso? Igreja perseguida e atribulada? É. Ele nos chama a atenção sobre a igreja de Pérgamo, que era uma igreja que significa cidadela em grego, igreja mundana e estatal. Uma era autêntica e apostólica, a outra era perseguida e atribulada, e a outra mundana. Aí ele fala assim, mas para cada uma delas, você vê que o Mestre Jesus, ele tem um direcionamento. Para Esmirna, ele fala que Esmirna vai ter tribulação de 10 dias, e ele fala, ser fiel até a morte. Aí ele fala assim, mas por que ele fala duração de 10 dias? Porque a tribulação para Esmirna seria uma tribulação curta. Mas você põe na conta aí. Se você for pôr na conta do Senhor, o negócio fica complicado, porque um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí você volta a 10 dias, vai dar um negócio doido. Claro que não é 10.000 anos, tá certo? É 10 dias mesmo, dentro do nosso tempo, do cronos do homem. E a igreja pega. Aí ele diz lá, tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Ele fala assim, arrepende-te. Chama o arrependimento a rapaziada da igreja de Pérgamo. Por quê? Porque eles estavam deixando se levar pelas conversas fiadas daqueles que se diziam apóstolos e não eram, se diziam crentes não eram, mas estavam lá infiltrados no meio da igreja, para levar a igreja para o erro, para o pecado. E na nossa vida pessoal, se você não tomar cuidado, tem aquelas pessoas que se aproximam de você para dizer para você que não tem nada a ver você beber, fumar, cheirar. Não tem nada a ver. Porque fulano faz isso, o ciclano também faz. Aí você fala, eu sou eu, fulano, ciclano, Beltrão, não tem nada a ver comigo. Ah não, mas se eu falar isso, fulano vai ficar com o biquinho. Problema dele, a vida é tua. Você não vive em função das pessoas. Você vive em função da sua vida. E Deus quer te abençoar para tu abençoar outras vidas.
ajudar outras pessoas que estão numa vida ruim, no pior momento de vida que estão vivendo. Mas aí se você for viver em função dos outros, tu não vai viver, tu vai vegetar. E por mais que você tente agradar todo mundo, você não vai conseguir. E o nosso mestre manda te dar uma recomendação. Nem ele, como mestre, conseguiu agradar todo mundo. Teve gente até que falou que ele estava endemoniado. Mas eu falo, que isso, gente? Está na Bíblia. Se está na Bíblia, está escrito, está valendo. Aí, mas meu Deus, que negócio doido. Falaram que ele estava endemoniado, porque ele expulsava demônio. Eu nunca vi gente que está endemoniada expulsar demônio, mas tudo bem. Mas a rapaziada na época de Jesus falou que ele estava endemoniado. Então assim, não é que pode. Falaram também que ele também não podia curar no sábado. Ele falou, gente, então a pessoa tinha que morrer no sábado. Não podia ser curado. Não podia ser livre da morte. Tinha que morrer mesmo. Tinha que adoecer e morrer. Aonde você ia aturar isso? O nosso mestre não aturou isso não. Ele fez a parte dele, então você vai e faz a tua. E aí a gente observa que as igrejas tinham envolvimento no ocultismo, na magia negra, ali em Éfeso. Mas aí a gente vê Paulo, quando ele fundou a igreja autêntica ali, o próprio apóstolo João escolheu Éfeso como centro do seu trabalho na Ásia. E aí a gente também vê, observando a história, a gente vê que a Maria, mãe de Jesus, como passara a morar com João após a crucificação de Cristo, possivelmente viveu em Éfeso os últimos dias da sua vida, segundo a história. E atualmente a cidade de Éfeso é só ruínas. Dessas três igrejas, a única que permanece até hoje é a igreja de Esmirna, chamada Esmirna, no dia de hoje, lá na Turquia. Eu não sei nem se está de pé devido a esse terremoto, não? Mas uma coisa que nos chama a atenção, que ele quer ver em você como igreja, seu trabalho, seu esforço, sua paciência, perseverança. Verdadeiramente ele vai te colocar à prova, para você ser aprovado por ele. E ele quer que você encare os sofrimentos da vida sem deixar se cansar por eles. E aí você creia que ele vai verdadeiramente te honrar no momento exato, porque ele é o dono da vida. E ele diz para nós, através da palavra que nós lemos em Apocalipse agora, que ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que ele, além de passear no meio da igreja, ele diz assim: tirarei do teu lugar o teu castiçal. Por que isso? Porque Éfeso estava, a igreja de Éfeso estava deixando de ser uma igreja efetiva. Ou seja, não estava mais produzindo o que era para produzir, não estava mais dando o testemunho que era para dar. E então ele fala: olha, vou remover o castiçal. Ele fala, ele dá um conselho: lembra de onde caíste. Porque era uma igreja que começou com os apóstolos, no dia de Pentecostes, uma igreja que nasceu no meio de milagres, de avivamento, e aí começou a passar o tempo, foi perdendo ali o seu poder, foi perdendo o seu amor, e à medida que foi passando o tempo, né, ela começou a punir severamente quem falhava. Isso aí não agradou o mestre. Ou seja, eles não tratavam, eles puniam severamente. Aí ele fala: arrepende-te. Esse é o conselho que ele dá através das cartas à igreja. Então ele fala: arrepende-te. Olha para a prática das primeiras obras. Aí o Senhor manda te fazer uma pergunta.
Será que você mantém o mesmo entusiasmo de quando você se converteu a Cristo sem conhecimento? Porque agora, com conhecimento, você mantém o mesmo entusiasmo que você tinha quando você recebeu a Cristo na sua vida? Porque se você está sem entusiasmo, você tem que buscar isso no Senhor. Porque o conhecimento com o entusiasmo tem que andar junto. Porque o nosso Deus não mudou em nada. Desde o momento que você aceitou até agora, lá se vão 300 anos na tua vida, eu creio. Então tem que manter o foco. A chama do primeiro amor não pode se apagar. Ele está chamando a atenção. Olha, aonde você perdeu isso? Cadê a chama? E isso independe de quem adora ou não adora conosco num culto como esse aqui, irmão. É a sua adoração para Ele, é individual. Você compreende isso? Diga glória a Deus. É uma realidade, Ele está nos chamando a atenção. A proposta que Ele faz ao vencedor sobre a árvore da vida, Ele dará o direito de comer da árvore da vida. Você vai chegar lá e vai ficar comendo o fruto da árvore da vida. Ele está falando sobre vida eterna. Ele quer te dar esse direito. O mesmo direito que Adão e Eva tinham e perderam quando eles desobedeceram ao Altíssimo. Então ele fala para nós, aos vencedores darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Porque se você ver bem, ele falou para Adão e para Eva que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá e desobedeceram e comeram. Para eles não experimentarem da árvore da vida. Ou seja, se eles experimentam da árvore da vida, depois de ter falhado e desobedecido ao Altíssimo, comendo da árvore do bem e do mal, eles iam viver pecando eternamente. Para que isso não acontecesse, é que eles foram expulsos do jardim do Éden. E aí vem o Senhor e diz para nós: se nós perseverarmos no amor, na verdade, se nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele nos fará vencedores e nos dará direito à árvore da vida. Ou seja, nos dará direito à vida eterna. Você crê nisso? Diga glória a Deus. É isso que nos faz, irmãos, sermos cristãos de verdade. É valorizarmos a vida que nos está proposta. Não é qualquer vidinha, é vida eterna. Viu? Vida eterna. Vida com o Senhor. Vida preparada para Ele. Uma coisa que Ele mandou te lembrar, que muita gente ficou meio que confuso na ministração passada sobre primeira e segunda vinda. Fique claro aqui que Ele mandou te esclarecer. A primeira vinda, todo olho não verá. Só quem vai ver é os crentes lavados e remidos no sangue de Cristo. Arrebatamento da igreja. Segunda vinda, todo olho verá. Por quê? Porque a igreja vitoriosa vem junto com Ele para julgar a terra. A igreja compreende isso? Amém ou não amém? Aí está a diferença. Primeiro, na primeira vinda, só quem vê, a igreja lavada e remida no sangue de Cristo. Arrebatamento. E aí a rapaziada vai ficar te procurando. Cadê fulano? Ah, meu Deus, era verdade mesmo. Fulano não está aqui não, gente. Procura aí na casa dele. Procura no automóvel. Liga para o emprego. Nada. Não acha lugar nenhum. Aí, pessoal, a igreja sumiu. Gente, era verdade. Aconteceu. E até então, muitos não creem. Não acreditam. Até mesmo no meio da igreja. Muitos não acreditam que o arrebatamento é real. E o Senhor manda te dizer que é real. Não é algo historinha, conto de fada. É real. E os acontecimentos na terra estão mostrando isso. Que o tempo está próximo. A coisa está rolando. Está se cumprindo. E cada dia que passa vai se cumprir mais ainda. Sabe por quê? Porque Ele me ama e te ama. E Ele diz na palavra dele: por amor a mim e a você, aos seus escolhidos, Ele está abreviando os dias. Está na Bíblia. Então eu creio. Está valendo. Se tem alguém que não crê, eu vou fazer o quê? A gente ensina a palavra. A gente não obriga ninguém a aceitar a palavra.
Aí está a diferença do verdadeiro evangelho. Você anuncia, você não obriga as pessoas. A pessoa recebe se ela quiser. Você que está pelo canal recebe a palavra se você quiser. Se não quiser, você com ele. E eu com ele por aqui. E você com ele por aí. O interessante é que o nosso Deus manda a gente fazer prova dele. E para a gente fecharmos, eu queria dizer para você que Deus te ama. Igreja, Deus te ama. Fala para o seu irmão, Ele te ama. Fala, eu também te amo. Ele chega para a igreja de Esmirna e fala assim: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas lutas e as tuas tribulações, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Não temas as coisas que há de padecer. O diabo lançará alguns na prisão. Então ele vem alertando dos acontecimentos. Mas ele mostra que ele não perde o controle da igreja. Ele não perde o controle da minha vida e da sua vida. Ele verdadeiramente controla e conhece. Semana que vem nós vamos começar falando para aguçar a tua fé. Semana que vem não, dia 26. Nós vamos começar falando para aguçar a tua fé dos destinos de cada apóstolo, de cada discípulo. E aí você vai ver que diante do relato de cada um, que cada um enfrentou e passou, a maneira como eles morreram, que você ainda não chegou perto. Pode chegar. Viu? Tranquilamente, pode chegar. Ele vai falar assim: peraí, mas ser crente é viver isso? Mas vamos deixar para o dia 26, porque a gente quer compartilhar isso aqui com você com calma. Porque ele quer que você entenda que as coisas não são banais na presença dele. As coisas não acontecem, não existe acaso. Tudo na minha vida e na sua vida tem propósito. Nada acontece por coincidência. Acontece por verdades reveladas na sua vida. A cada verdade revelada na minha vida e na sua vida, através da palavra dele, ele vai tratando conosco, nos aprimorando, nos alinhando à vontade dele e nos levando a um patamar de lugares altos, de pessoas amadurecidas com o evangelho de verdade que salva, cura, liberta e proporciona vida eterna. Nos leva a amadurecer diante das aflições, das afrontas da vida, para que você não se perca, não se deixe abater, esmoreça na fé e se desespere, porque está enfrentando uma dor, um sofrimento, uma perda, mas ele quer que você se mantenha. Quando você ouvir o destino de cada apóstolo, você vai refletir. Ele quer que você reflita sobre a sua vida. Que vida é essa que eu tenho levado? Aí você vai ver, o tempo está próximo ou não? Eu falo assim: rapaz, o negócio é sério, Por isso que ele fala assim: ser fiel até a morte. Que morte? A morte física. Porque a morte espiritual você está fora. Você não fará parte da segunda morte. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Isso é para aqueles que não creem em Cristo. Mas você que crê, isso aí não te pertence. Você pode até fazer parte da primeira, se não for transformado antes num corpo igual e tive que encontrar com ele na glória. Se não for, a morte vem antes, você passa pela primeira, a segunda jamais. Porque já você vai estar com o Senhor dos Senhores, com o dono da vida, aquele que tem a chave da morte do inferno. Eu ouvi, glória a Deus? A realidade. Então não temos só, queridos, que agradecer a Ele.
E tudo que você está vivendo aqui, que tem causado desânimo em você, querendo você pensar, hoje eu não vou não. Ai, nossa, que cansaço. Dá uma examinada na palavra. E você vai ver que você não tem motivo para andar desanimado com nada dessa vida, a não ser glorificar e exaltar o nome dele, dizer, Senhor, eu tenho que tomar vergonha, porque eu tenho que te agradecer, porque até a vida que eu tenho, nem mereço ter, é pela sua infinita graça mesmo, é pelo seu infinito amor, porque nem a vida que eu tenho eu mereço, por isso que é pela graça, que nós somos salvos, é pela graça, não é porque eu sou melhor do que o fulano, se eu morrer hoje, vou feder igual o outro que morreu ontem, ou seja, passo de pó e cinza, carne podre. Aí vem esse camarada com o nariz em pé, achando que é alguma coisa, toma jeito, reclamando do outro que amassou a pasta de dente. Jesus querido, não dá coisa para se preocupar, vai brigar com o outro indicado, porque não era para amassar, mas ele assim, espremer desse jeito, espremer na pontinha, assim. O sangue de Jesus tem poder. Então vai lá, você amassa, você bota do jeitinho que você quer. Vamos você brigar com o próximo. Você perde-se muito tempo com coisas banais. E tanta gente precisando de um auxílio, de uma palavra, de um abraço, de uma palavra de conforto, de incentivo. E aí estão se destruindo por coisas tão pequenininhas. E muitas vidas estão se perdendo porque você está se preocupando com coisas tão pequenas e esquecendo de que você é um instrumento nas mãos do Altíssimo e poderoso Deus, um instrumento de vida, um instrumento que ajuda outras vidas a se voltar para a vida, de volta à vida, como nós louvamos a Deus nessa noite, de volta à vida. Você é um instrumento para levar pessoas a voltarem à vida, porque estão pensando só em morte, estão pensando em dar cabo das suas vidas, porque até hoje não receberam um abraço, não receberam uma palavra de incentivo, de carinho, uma palavra dizendo, não, você é capaz, você vai conseguir. Não, só receberam palavra, você não presta, você não vale nada, essa palavra ruim. Aí quando você bate de frente com uma pessoa dessa, o senhor fala aí para ele, fala para ela, aí você fala, ai, não dá, senhor, eu tenho muito nervoso. Aí o senhor fala, mas como você não tem nervoso para falar comigo? Então eu vou ficar nervoso também para te abençoar. Não, eu não sou muito abençoado também. Então o Senhor não faz isso conosco. Por isso que Ele nos quer nessa terra como instrumento. Ele quer que você reconheça o seu instrumento na mão dele. E através de você, Ele quer trazer muitas vidas à presença dele. Você crê nisso? Fala para o seu irmão, para a sua irmã, você é um instrumento de Deus nessa terra. Fala para ele, deixa Ele te usar. Aleluia! Vamos nos colocar de pé. Então, dia 26 a gente já começa falando dos destinos dos apóstolos, para você entender, e as outras 4 igrejas, para você se aprimorar. Hoje foi só uma pinceladazinha. A semana que vem, na outra semana, quer dizer, dia 26 a gente vai concluir a 4ª parte dessa palavra. O tempo está próximo. Coloca a mão sobre o seu coração. Você vai se apresentar para Deus agora. Aleluia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra rema de poder que Tu trouxeste sobre as nossas vidas nessa noite. Hoje, Senhor, noite de ceia na Tua presença, noite nós compartilharmos, Senhor, o partir do pão, na troca do cálice, Pai, noite de ceia. Pai, que a grandeza do Teu poder seja real sobre cada vida e se dispôs a vir à Tua presença nesse lugar, nessa noite. Senhor, eu creio, já está havendo mudanças, até mesmo na vida daqueles que não puderam estar conosco hoje, Pai, porque muitos, ou melhor, alguns deixaram de comparecer porque se aborreceram por coisas tão vãs, Senhor. Mas eu creio
E já está havendo cura no interior de cada um deles. Assim como tu está trazendo a cura sobre cada um que aqui está na tua presença nessa noite, neste lugar. Senhor, que a tua glória e o teu poder venha sobre a tua igreja. Que teu extraordinário seja revelado sobre ela, sobre ele nesta noite. Que o teu sobrenatural seja compartilhado com a tua igreja nesta noite. E teu Espírito Santo venha renovar ela, venha renovar ele nesta noite. Pai, a partir de agora, ele começa a sentir, ela começa a sentir, Senhor, algo acontecendo dentro dela, dentro dele nesta noite. Porque é o teu Santo Espírito, Senhor, agindo. Senhor, é o teu Espírito Santo agindo dentro de nós, tratando aí da mudança de caráter e de personalidade na tua presença. Eu creio que através desse tratamento, Senhor, tu está trazendo cura interior, Senhor. Que a filha consiga pedir perdão à mãe, Senhor, ao pai, que o filho consiga perdoar, que a mãe consiga perdoar, que o pai consiga perdoar, que o irmão, que a irmã consiga liberar perdão, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Você não quer, igreja, viver milagre? Você quer viver milagre, igreja? Você quer viver milagre, igreja? Precisa praticar a palavra. Nós não podemos ser somente ouvintes da palavra. Temos que ser praticantes da palavra. Pratique a palavra. Pratique o perdão. Ame. Abrace. Beije a face, o ósculo santo. Pratique isso. Você precisa deixar de ser aquela pessoa sisuda. Precisa se colocar no lugar do outro. E compreender que nós somos imperfeitos. E na hora de você fazer um afazer dentro de casa, por mais que você peça um filho, uma filha para fazer, ela não vai fazer igual a você. Sempre vai ficar alguma pendência, sabe de quê? Porque está aprendendo com a vida. Está aprendendo com você, tenha paciência. Tenha paciência, peça, Senhor, paciência. Autocontrole para ensinar. Porque cobrar é muito fácil. Exigir, muito mais fácil ainda. Mas ensinar dá trabalho. É aí que muitos não querem ter trabalho. Mas você precisa ter a prática de ensinar. Porque é assim que o nosso mestre nos ensina. É através do ensinamento que ele nos ensina a prática de vida. Ele quer que você compartilhe isso também com a sua família, com aqueles que convivem com você dentro da sua casa, para você ter paz no seu lar. Precisa. Ore mais com a sua família. Leia mais a palavra com a família, para que o Espírito Santo possa gerar compreensão nos corações, e você venha ter união dentro da sua casa, porque o tempo está próximo. O Senhor não quer que ninguém da sua casa se perca, mas Ele quer que todos se salvem. Por isso que nós podemos nos apropriar da palavra de Josué, servo do Altíssimo. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você possa declarar isso dentro da sua casa. E quando você não estiver entendendo o comportamento de alguém de dentro da sua casa, chama para orar, leia a palavra e pergunta para a pessoa, se você tiver coragem, aonde eu preciso mudar. Prepara para ouvir. Oh, Jesus! Você pode não gostar do que você vai ouvir, mas vai ter que engolir. Se você quiser ter harmonia dentro da sua casa, prepara para ouvir. Por isso que muitas vezes a pessoa vai ao Senhor, fala com Ele, na hora que Ele vai falar, a pessoa se levanta e vai embora.
porque tem medo que vai ouvir. Mas não tenha medo. É para o bem maior da família, da sua vida. Já que você tem orado para que Deus abençoe sua família, Senhor, eu creio que hoje está havendo cura sobre essas famílias aqui representadas nessa noite. Eu creio que o teu Espírito Santo está agindo, Pai, mediante essa palavra rema de poder, acaba de ser revelada sobre a nossa vida nessa noite. Eu quero te agradecer, Pai, pelo teu agir, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?